nosso coração aqui nessa noite. O Senhor tem uma mensagem para liberar ao nosso espírito aqui nesse lugar. E eu quero encorajar você a abrir o seu coração. Você possa aqui reter esta palavra. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar com você aqui. E o Senhor, irmãos, Ele não fala com quem está ausente, Ele fala com quem está presente. Então essa palavra é para você, é para as pessoas talvez que não puderam estar, ficaram em casa e estão acompanhando pela live. Eu quero dizer que o Senhor vai falar ao seu coração aqui nessa noite, que você possa estar sensível, que você possa estar com seus olhos abertos, você possa estar com seus ouvidos destapados, para ouvir o que o Senhor está falando. Se nós queremos experimentar o que o Senhor está fazendo nessa terra, nós precisamos, irmãos, estar atentos à sua movimentação. Precisamos ouvir o que o Senhor está dizendo, para então praticarmos a sua palavra e possamos então adentrar o projeto, o plano dele, o que ele está realizando nesse tempo. Há uma passagem em Apocalipse que diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Eu e você precisamos ter um discernimento do comando, da voz, da direção de Deus nesse tempo, se queremos experimentar o que Ele está fazendo. Senão, irmãos, nós corremos o risco de ficarmos de fora. Corremos o risco de ficarmos de fora aquilo que o Senhor está realizando nessa terra. Glórias a Deus. Amém? Quem tem sede e fome da palavra de Deus aqui nessa noite? Que essa chama não venha apagar no seu coração, mas que você conserve uma paixão pela palavra, uma sede pela palavra de Deus, irmão. Isso aí, às vezes, irmãos, com o decorrer dos dias, vai se apagando no coração de muitas pessoas. As pessoas estão, às vezes, com o seu coração voltado para aquilo que causa emoção, aquilo que faça ela chorar, mas ela não quer mais a palavra, ela não quer mais a ministração da palavra do Senhor. Queridos, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, diz a palavra, amém? Glórias a Jesus. Queridos, ao decorrer desta semana, eu estava orando ao Senhor, perguntando o que o Senhor gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite. O que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite, nesse domingo? E o Senhor falou ao meu coração para ministrar sobre inconstância. Essa foi a palavra que o Senhor falou ao meu coração: ministre sobre inconstância. E é isso que eu quero falar nessa noite a você que está aqui, a você que está em casa nos assistindo. Trazer uma palavra, querido, sobre inconstância espiritual. E eu tenho certeza que a partir dessa noite você será uma pessoa constante na presença de Deus, amém? O Senhor nos chama para sermos constantes. O Senhor nos chama para sermos pessoas firmadas nele, firmadas na sua palavra. Quando nós falamos, irmãos, sobre inconstância, o que significa uma pessoa inconstante? Uma pessoa inconstante, querido, significa que ela não é uma pessoa estável. Ela é uma pessoa instável, uma pessoa que muda, uma pessoa que varia, uma pessoa que sofre alterações. Em outras palavras, irmãos, uma pessoa inconstante é uma pessoa que ela anda em cima do muro. É uma pessoa que podemos dizer que ela está lá e ela está cá. Ela não é uma pessoa ainda que decidiu, uma pessoa que ainda está segura, firme naquilo que o Senhor chamou ela, naquilo que o Senhor tocou no seu coração, naquilo que a palavra de Deus declara. Então, inconstância, quando você vai pesquisar no dicionário, ela vai tratar sobre isso. Pessoas que vivem em cima do muro, pessoas que são instáveis. E quando nós falamos, irmãos, sobre constância, quando nós falamos sobre inconstâncias, nós precisamos entender uma coisa: o que são decisões, o que são escolhas,
quando nós pesquisamos, estudamos sobre decisões, você vai ver que essa palavra decisão é uma palavra que deriva de um corte. Na sua etimologia, a palavra decisão, ela tem um significado de corte. Então, uma pessoa que está tomando uma decisão na sua vida, é uma pessoa que está cortando algo da sua vida. Isso é uma decisão. Quando você faz uma decisão, você está cortando algo da sua jornada, da sua caminhada. Quando falamos sobre decisões e escolhas, qual a diferença de decisões e escolhas? Irmãos, a decisão está ligada a algo macro, a algo maior. A que tomamos. Quem está comigo aqui nessa noite? Então eu vou dar um exemplo para você nessa noite aqui. Quando você decidiu casar, você tomou uma decisão. É uma decisão que vai nortear toda a sua trajetória. É o casamento. É uma decisão que vai conduzir agora a trajetória, vai conduzir o rumo da sua vida. Então foi uma decisão macro que você tomou. Agora as escolhas estão ligadas nas pequenas coisas que fazemos dentro dessa decisão. A decisão que você tomou foi de casar. Agora você tem a oportunidade de escolher o rumo que você vai tomar baseado na decisão que você tomou do seu casamento. Você pode escolher ser um bom marido, uma boa esposa que cumpre os princípios da palavra de Deus. Ou você pode escolher dentro do seu casamento ser uma pessoa que não ouve a voz de Deus, que não dá atenção à palavra de Deus. Então você vai colher a consequência das suas escolhas dentro desta decisão macro que você tomou. Então a decisão está ligada, irmão, a algo maior. A decisão está ligada a algo superior. Já as escolhas estão introduzidos na decisão que você tomou. Então tem coisas que eu e você não temos mais como voltar atrás. Depois que você tomou a decisão de se casar, muitas coisas foram cortadas. Você já não pode mais viver como um solteiro, amém? Você não pode mais viver como uma solteira. Por quê? Porque você tomou uma decisão, você está cortando aquilo agora da sua vida. Você entendeu a diferença entre decisão e escolha? Assim é com Cristo Jesus. Você tomou uma decisão por Jesus Cristo. Foram cortado algo da sua vida, ficou para trás. Você tomou uma decisão macro que é se render a Jesus Cristo, é servir a Jesus Cristo, é honrá-lo todos os dias da sua vida, é tomá-lo para ser agora a vida, a sua vida nessa terra. Essa foi uma decisão que você tomou. Mas agora, irmãos, nessa decisão macro que tomamos de servir a Jesus, nós podemos fazer escolhas. Nós podemos escolher coisas. Nós podemos escolher a maturidade espiritual ou vivermos como crianças espirituais. Aqui que nós começamos a diferenciar uma pessoa que ela é um homem na fé e um menino na fé. É baseado nas escolhas que eles fazem, nessa decisão macro que eles tomaram. E por isso que isso está atrelado, meus irmãos, à inconstância ou à constância. O Senhor nos chama para sermos constantes, para tomarmos a decisão que já tomamos por Cristo, mas fazermos as escolhas certas no nosso dia a dia, que fará com que vivemos diante dEle, na sua presença, em comunhão com Ele. Uma igreja que queima por Jesus Cristo, uma igreja que ama a presença do Pai, uma igreja que vibra na presença do Eterno, está ligado às escolhas que você faz no seu dia a dia. Todos aqui já decidiram por Jesus Cristo? Deixa eu ver. Amém? Você já tomou a sua decisão por Jesus.
Agora Ele está chamando você para fazer as escolhas corretas no seu dia a dia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 33 e versículo 3. Êxodo capítulo 33 e o versículo 3. Olha só o que está escrito na palavra de Deus. Subam a terra que produz leite e mel, com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Irmãos, essa passagem está falando para nós da promessa que o Senhor fez para o seu povo quando eles estavam lá no Egito. Foi feita uma promessa que eles adentrariam uma terra que mana leite e mel. Quando o Senhor fez essa promessa, levantou depois Moisés, eles passaram o Mar Vermelho. A jornada do povo de Deus, depois do Mar Vermelho até a terra de Canaã, sabe quanto tempo demoraria? 15 dias. Em 15 dias, se eles fossem fiéis ao Senhor, se eles fossem constantes, se eles fossem um povo obediente, em 15 dias a promessa de Deus se cumpriria na vida deles. Mas porque eles eram um povo teimoso, era um povo rebelde, era um povo inconstante, eles levaram 40 anos para entrar na terra prometida. O Senhor permitiu que eles tomassem uma rota que era mais longe, que era demorada. E o Senhor, por causa da rebeldia deles, por causa da inconstância deles, permitiu que eles ficassem andando em círculos no deserto, até que cada um daqueles rebeldes inconstantes morresse, e uma nova geração fosse levantada, para que então o Senhor colocasse eles e cumprisse a promessa na vida deles. Mas irmãos, às vezes, eu e você temos promessas maravilhosas da parte de Deus. Eu e você temos uma promessa extraordinária que o Senhor fez para você, talvez lá no início da sua conversão. Mas até hoje você não tem desfrutado da palavra do Senhor. Você não tem desfrutado do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque você talvez é como esse povo. Você é inconstante. Você talvez tenha vivido uma vida de rebeldia, de teimosia. Mas nessa noite o Senhor quer encurtar essa caminhada na sua vida. Nessa noite o Senhor quer encurtar a jornada na sua vida para cumprir aquilo que Ele prometeu a você. Aquilo que Ele prometeu para você. Quando eu tinha 19 anos, irmãos, lá no início da minha conversão, o Senhor me deu sonhos poderosos. Sonhos maravilhosos da parte do Senhor, que eu nada nesse caminho de cumprimento. Mas muito tempo durante esse período, eu também fui assim, uma pessoa que era inconstante, uma pessoa que vivia em cima do muro, uma pessoa que muitas vezes foi rebelde. E nós vamos aprendendo ao decorrer dos dias que esse não é o caminho que o Senhor deseja. O caminho dele é o caminho da constância, o caminho da obediência, o caminho da comunhão com o Pai. Então Israel aqui traz para nós uma lição, para mim e para você: não sermos teimosos, não sermos pessoas inconstantes, não sermos pessoas rebeldes, mediante a promessa que o Senhor fez para cada um de nós. Eu creio que Ele vai levar você a lugares que você nem imagina que você crê. O Senhor vai te levar em lugares altos.
O Senhor tem coisas preciosas preparadas para dar tudo que Ele tem para nós. Se eu e você, a partir dessa noite, sermos pessoas constantes, assumirmos a responsabilidade, sermos pessoas fiéis na sua presença, querido, você vai desfrutar de coisa extraordinária da presença do Pai. Mas eu e você precisamos entender o nosso lugar, a nossa responsabilidade no reino, a nossa responsabilidade na presença de Deus. E sabe o que isso acontece, irmãos? É porque ainda alguns de nós não entendemos que temos responsabilidade na presença de Deus. Nós tratamos a vida, a jornada cristã nessa terra, às vezes, como uma jornada que é para alguns, mas não é para nós. Isso é para fulano, mas não é para mim. Isso é para o pastor, mas não é para mim. Eu quero dizer para você nessa noite, é para você. Isso não é só para um ou para outro, querido. É para todos nós. Sabe por que o povo de Deus no Antigo Testamento, eles agiam dessa forma? Porque eles não assumiram a responsabilidade que eles deveriam assumir. Quando você estuda Êxodo, quando você estuda o Antigo Testamento, você vai ver que o Senhor, Ele se revela para eles. O Senhor sobe Moisés, o seu servo, lá no Monte Sinai. E o Senhor no alto monte, se revela para eles. E o desejo de Deus para aquele povo é que eles fossem um reino de sacerdotes. O Senhor, naquele período, estava chamando Israel para fazer de Israel um reino de sacerdotes. Isso está escrito em Êxodo capítulo 19, o versículo 6. Êxodo 19, o versículo 6 diz: vós me sereis reino de, olha lá, reino de sacerdotes. Pastor, o que é um sacerdote? Irmão, sacerdote, ele era um representante. Sacerdote, podemos dizer que ele era um mediador entre Deus e os homens. Vamos supor que você era um judeu, um israelita naquele tempo, e você queria adorar a Deus naqueles dias de Moisés. Como é que você deveria se comportar? Você ia até o sacerdote. Quando você chegava lá no tabernáculo, havia o átrio, havia um tabernáculo, e ali naquele átrio, havia sacerdotes que estavam ali cumprindo com as tarefas, com as atividades. Então você levava o seu sacrifício, você levava a sua oferta. Aquele sacerdote, ele ia pegar a sua oferta, e ele iria apresentar aquela oferta diante de Deus. Então o caminho para você chegar a Deus, havia uma pessoa, havia um sacerdote, havia alguém que fazia uma mediação, ele era um mediador. E a palavra do Senhor ainda diz que havia o Santo dos Santos, a qual somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano naquele lugar, onde ficava ali a presença de Deus. Então, irmãos, havia um mediador, que era o sacerdote. Quem era o mediador? O sacerdote. Você tinha que ir até o sacerdote para levar a sua oferta, para que o Senhor recebesse a sua adoração, a sua oferta. Mas esse não era o plano de Deus. Esse não era o projeto de Deus. O projeto de Deus não era que tivesse somente alguns sacerdotes, mas era para que todas aquelas pessoas, aquele povo, fosse sacerdotes. Todos eles foram chamados para serem uns sacerdotes, para que eles pudessem servir ao Senhor sem ter um mediador. Mas eles escolheram dessa forma. Nós percebemos isso no capítulo 20, o versículo 18 de Êxodo. Olha só o que a palavra de Deus diz em Êxodo 20, 18. Você pode acompanhar aqui pelo projetor. A palavra do Senhor diz: quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância tremendo de medo. Versículo 19.
versículo 19, disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreremos. Então aqui que está o problema, irmãos. O que eles estavam falando? Olha, Moisés, se tem alguém que é para morrer, é você mesmo. Morre você, Moisés, mas não nós. Fale você conosco e ouviremos, mas não Deus. Esse é o nosso problema, irmãos. Esse é o problema de nós termos um mediador. Esse é o problema quando eu e você não assumimos a responsabilidade de desenvolvermos uma comunhão com Deus, mas ficamos esperando por outras pessoas. Então nós passamos a viver uma vida na sombra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Então o reino de Israel naqueles dias foi feito um reino com sacerdotes, e não um reino de sacerdotes. Mas na nova aliança, o Senhor chama eu e você de sacerdotes. Na nova aliança, querido, essa pessoa que está ao seu lado, ela é um sacerdote de Deus. Olha aí para essa pessoa do seu lado aí, ela é um sacerdote. Ele é um sacerdote na nova aliança. Essa menina que está do seu lado, essa mulher, ela é uma sacerdotisa na nova aliança. Esse homem que está ao seu lado, ele é um sacerdote na nova aliança. Por quê? Porque Jesus rasgou o véu do templo de alto a baixo e deu acesso para mim e para você à presença de Deus. Eu e você temos acesso à presença do Pai por intermédio de Jesus Cristo, aleluia. Agora você é um sacerdote. Agora você não precisa de um pastor para ter comunhão por você com Deus. Você pode entrar nesse lugar e você experimentar a presença do Pai. Você não precisa do profeta lá que se diz ungido. Ungido de Deus, você não precisa dele para que ele entre no seu lugar. Você pode assumir a responsabilidade de entrar nesse lugar. Então a igreja, querido, do século 21 precisa mudar a sua mentalidade. Uma igreja que fica pedindo: pastor, fulano, orem por mim, peça a Deus por mim, faça isso por mim. O Senhor está falando para você: assuma a responsabilidade, entra no Santo dos Santos, porque o véu do templo se rasgou e você tem acesso agora. É quando nós entendemos isso, irmãos, é que a inconstância vai caindo por terra na nossa vida. Quando nós assumimos a responsabilidade. Então na nova aliança, querido, você foi chamado para ser um sacerdote. Na nova aliança você foi chamado para ter uma comunhão com o Senhor. Na nova aliança você foi chamado para orar. Na nova aliança você foi chamado para meditar na palavra. E você não precisa ir até o fulano, até o ciclano, não. Você pode adentrar com convicção no seu coração, na presença do Pai. O Pai está de braços abertos para você. Ele só está à espera de aqueles que acreditam, aqueles que anseiam, aqueles que queimam de paixão por Ele, aqueles que querem mais, que querem sair da superficialidade, do raso, e experimentar a glória de Deus, e experimentar a presença. Então foi um povo rebelde, foi um povo teimoso. Mas o Senhor está trazendo à luz essa passagem para nós, para que sejamos constantes na presença dEle, para que tomemos a decisão, façamos a escolha correta. Depois, mais no final, nós vamos ver como que vamos nos tornarmos pessoas constantes. Quem está comigo aqui nessa noite? A inconstância adia o cumprimento da promessa, mas a constância fará com que você possa desfrutar da palavra que o Senhor liberou para você.
nos dias de Elias, quando o Senhor levantou Elias, no capítulo 18, versículo 21 de 1 Reis, a palavra do Senhor diz assim, 1 Reis capítulo 18, versículo 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Nos dias de Elias, irmãos, naquele tempo, onde havia ali o rei Acabe, a rainha Jezabel, uma mulher terrível, um dos piores reis de Israel, que a Bíblia diz, Elias, esse homem de Deus, ele foi levantado poderosamente pelo Senhor. E esse homem, diante daquela multidão que estava ali, ele disse, até quando vocês vão estar divididos? Até quando vocês vão andar em cima do muro? Até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se Baal é o vosso Deus, segue Baal, mas se é o Senhor, segue o Senhor. E nós vemos que ali Elias, ele foi levantado para restituir, restaurar o altar, e o fogo de Deus desceu sobre o sacrifício, e todo aquele povo bradou, só o Senhor é Deus, aleluia, só o Senhor é Deus. Então são passagens que mostram para nós, irmãos, a inconstância, vira e mexe, o povo de Israel andando em cima do muro, e adiando as promessas que o Senhor tinha para eles, povo de ânimo dobre, como diz a palavra em Tiago, um povo que está lá e cá, um povo que não escolhe, que não toma a sua decisão, e assim vai adiando a palavra, assim vai adiando as promessas do Senhor. Irmãos, o Senhor está chamando nós para a maturidade, amém? O Senhor está anelando, o Senhor deseja uma igreja madura, uma igreja apaixonada. Eu estava orando em casa, irmãos, nós precisamos restaurar o tempo das lágrimas na presença de Deus. Orava ao Senhor e derramava lágrimas, você chorava na presença de Deus, você se rendia aos pés de Cristo Jesus. Irmãos, isso precisa voltar. A igreja precisa voltar a estar aos pés do Senhor em lágrimas, em adoração, em contrição. Nós precisamos sair do piloto automático da vida cristã, um piloto automático, uma vida quando, querido, nós não experimentamos nada da presença de Deus, e mesmo assim saímos satisfeitos. Isso precisa gerar no nosso coração, irmãos, uma tristeza, precisa gerar no nosso coração uma angústia, porque tem águas, tem lugares para eu e você acessarmos, querido, que ainda não acessamos. Há uma medida de graça ainda para você desfrutar na presença do Pai. E Ele está chamando você para você sair desse lugar. Ele está dizendo, sobe para cá. É tempo de você experimentar algo maior, algo diferente. Oséias capítulo de número 6 e o versículo 4. A palavra do Senhor nos diz em Oséias 6,4, ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã, e desaparece como o orvalho à luz do sol. Não é assim, irmãos? Lá no início da sua conversão, onde que somente Cristo ocupava o seu coração, você não media esforços para nada. Se possível, você atravessava essa cidade, mas ao decorrer dos dias, ao decorrer dos meses, ao decorrer dos anos, aquela chama que queimava já não queima mais, aquela paixão que ardia já não arde mais, e assim a pessoa vai caindo numa frieza espiritual, algo que é sorrateiro, algo que é perigoso. E quando a pessoa se dá conta, Jesus já não reina mais sobre ela. Acontece como aconteceu na igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aquela igreja caiu numa armadilha,
A armadilha do ser morno. A armadilha de não ser nem quente nem frio, mas ficar em cima do muro. E eles já não experimentavam mais a presença do Senhor, não choravam mais. E eles adoravam a Deus naquela igreja, queridos, achando que Jesus estava no meio deles. Mas o Senhor já não estava mais ali. O Senhor estava longe, o Senhor estava do lado de fora, porque já não havia mais um coração rendido à presença do Pai. Tem que haver coração. Bata assim no seu peito, bata, tem que haver o coração. Tem que ser de coração, irmãos, tem que ser com paixão, tem que ser com lágrimas nos olhos. Você tem que voltar lá para o lugar secreto e se derramar à presença dEle. E você tem que ficar lá até você experimentar a presença dEle. Às vezes você vai lá orar, você não sente nada e você já sai, e aí fica lá. Fica mais uns 10 minutos lá, fica mais uma meia hora, fica mais uma hora lá, até que Ele venha. Mas Ele quer fazer algo no seu coração, na sua vida. Mas às vezes o teu prazer está mais forte. A boa comida, a boa cama confortável, o bom filme para assistir, fala mais alto. E nós abandonamos o Espírito Santo, nós abandonamos o momento de glória, da intimidade, da presença. Nos desligamos. E assim vai passando, irmãos, e os anos vão passando, os dias vão passando. Jovem que está aqui, adolescente, queima por Cristo, amém? Busque a Ele de todo o seu coração. Lá na frente você vai ver que você não perdeu o seu tempo, você aproveitou o seu tempo. O melhor lugar para você estar é na presença, não é na balada, não é, sabe, na bebedeira, na prostituição, é na presença dEle. Esse é o melhor lugar para nós estarmos. Eu já fui para balada, irmãos. Eu sei como é que é uma balada. Ia para metrô, tempo da metrô, né? Misericórdia. Tempo do Big Bole, misericórdia. Essa das antigas, né? Do Big dentro. Mas querido, quando eu estava lá dentro, havia um vazio no meu coração. Porque só Cristo pode preencher. É só Ele pode nos preencher, irmãos. Só Ele pode satisfazer a nossa alma, a nossa vida. Eu quero dizer para você, eu quero deixar essa palavra para você, que Cristo é o melhor lugar. Cristo é o melhor para nós. O melhor de Deus é Jesus para nós. O melhor de Deus é a presença do Espírito Santo para nós, irmãos. Queime por Cristo Jesus. Anele Cristo Jesus na sua vida. Irmãos, quando nós lemos sobre o apóstolo Pedro, quando nós falamos sobre constância e sobre inconstância, Pedro vem ao nosso coração, porque Pedro era um cara inconstante. O apóstolo Pedro era alguém que ele falava algo para Jesus e vivia de uma outra forma. Assim como todos nós numa fase da nossa jornada. Não pense que todo mundo é constante. Eu já fui muitas vezes, queridos, assim, de andar em cima do muro. Mas o Senhor vem a nós para dizer que esse não é o caminho que Ele deseja para nós. Pedro era alguém que falou, mestre, até a morte eu vou com o Senhor. Ele fez juramentos para Jesus. Mas quando você estuda a vida de Pedro, você vê o quão inconstante ele era. Quando Jesus está no Getsêmani, a palavra diz que ele sua sangue. Os soldados vêm para prendê-lo. Judas beija ele, entrega ele. E a palavra do Senhor diz em Marcos, capítulo 14, versículo 54. A palavra do Senhor diz que Pedro seguia o mestre de longe. Versículo 54. Diz que quando Jesus foi levado pelos soldados, Pedro seguia Jesus de longe, irmãos. Aqui que eu quero chamar a sua atenção. Como vamos ser pessoas constantes na presença de Deus?
Como que você vai se tornar uma pessoa constante na presença do Pai? Porque, pastor, até agora você mostrou o problema, agora mostra a solução. Pedro não foi chamado para seguir Jesus de longe. Pedro foi chamado para seguir Jesus de perto. Mas todo inconstante, ele caminha de longe com Cristo. Por quê? Porque fica claro que ele quer um pouco de Jesus Cristo, mas ele também quer um pouco do seu bem-estar. O nosso problema, irmão, da inconstância é nós mesmos. Nós somos o nosso pior inimigo. Porque para eu e você alcançarmos a constância na presença de Deus, eu e você precisamos amar a Cristo acima de tudo. Eu e você precisamos tomar a nossa decisão por Ele. Eu e você precisamos entender qual é o propósito de nós estarmos nessa terra. Enquanto isso não ficar claro para você, você será uma pessoa inconstante. Uma pessoa que vai andar em cima do muro, porque ainda você não entendeu quem você é. Ainda você não tomou a sua decisão por Ele. Diz: Senhor, eu entrego a minha vida aos teus pés. Faça de mim o que você quer. Faça de mim o que você deseja, Pai. Conduza-me segundo a sua vontade. A partir de agora, você é o Senhor da minha vida. Então, quando nós seguimos a Cristo de longe, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos protegendo. Nós queremos Ele e queremos o nosso prazer. Nós queremos Jesus, mas ali no outro dia, querido, nós queremos aquilo que vai nos trazer um benefício, aquilo que vai massagear o nosso ego, aquilo que para nós é um sonho, é uma conquista. Então nós vivemos nesse lugar de inconstância, um pouco de Cristo e um pouco dos meus projetos pessoais. E então na nossa caminhada nós fazemos escolhas, um pouco lá e um pouco aqui, um pouco lá e um pouco aqui. Nós precisamos entender o propósito, querido, que você está com ar nos teus pulmões. Você não está aí por acaso. O Senhor escolheu você, o Senhor chamou você. Talvez você acredite ou não, mas antes de você nascer, já havia um plano e um projeto preparado da parte do Pai para você. Da mesma forma que aconteceu com Jeremias, desde o ventre da minha mãe, diz a palavra, o Senhor já havia separado Jeremias para ser profeta entre as nações. Assim foi com você. Ele escolheu você com um propósito. Há um propósito. Eu não sei qual é, querido, a sua missão nessa terra, mas há uma missão para você executar. Há uma missão para mim, há uma missão para todos nós. E nós só seremos pessoas constantes quando entendermos a nossa missão. Quando entendermos o porquê que você mora naquela rua, o porquê você mora naquela casa, o porquê você está naquele trabalho, o porquê você continua vivo nessa terra, você vai alcançar a constância na presença do Pai. Porque você não está lá naquele trabalho por causa do dinheiro. Você está lá naquele trabalho por causa de Jesus. Você está entendendo o propósito? Você não mora nessa casa aqui por causa de um bom vizinho, não. Você está aqui por um propósito maior. Talvez você não entenda nesse momento, mas o Senhor pode revelar a você. Há algo maior, querido, por detrás na sua jornada, na sua vida, que você precisa entender, que você precisa compreender e se lançar a isso, para você alcançar a constância na sua vida, e não ficar mais titubeando, não ficar mais lá e cá. Porque senão nós vamos viver uma vida como o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele queria Jesus, mas ele não queria morrer. O apóstolo Pedro queria Jesus, mas ele não queria o cuspe na cara. Ele queria Jesus, mas ele não queria o açoite. Ele queria Jesus, mas ele não queria a calúnia. Por isso que ele caminha com Jesus de longe. Não, querido. Seguidor de Jesus é para ir com Jesus até a morte. Amém?
Quem tomou a decisão por Cristo tem que avançar com Cristo. Querido amado, é igual um casamento. Querido, é na abundância, é na fartura, é na escassez, é na saúde, é na doença, mas eu estou com o meu Senhor. É com Cristo Jesus. É a decisão que você tomou por Ele. É a decisão e a melhor decisão que você tomou. Independente da situação ou das circunstâncias. Por que o apóstolo Paulo, ele era um homem constante? Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, o versículo 58, o apóstolo Paulo, ele diz: para sermos constantes e firmes, inabaláveis. 1 Coríntios capítulo de número 15 e o versículo 58. A palavra do Senhor, ela diz: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Em outras versões está falando: sejam firmes e constantes. Como é que Paulo ele era constante, irmãos? Sabe por que Paulo ele era constante? Porque Cristo era a vida de Paulo. O apóstolo Paulo, em Filipenses no capítulo 1 e no versículo 21, ele diz: porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Era um homem que sabia por que estava ali. Ele sabia por que ele respirava, ele sabia por que ele estava ali naquele momento. E ele sabia que o seu alvo era Jesus Cristo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer hoje, amém, glória a Deus. O morrer, a morte para mim é lucro, porque o meu viver é Cristo Jesus. Eu quero que você saia com essa palavra nessa noite no seu coração. O teu viver é Cristo Jesus, amém? E a tua vida vai ser constante, porque ela terá um propósito. O propósito da sua vida é glorificar, é servir a Jesus Cristo, é estar aos seus pés. E você vai alcançar a constância, porque você tomou a sua decisão. Porque você vai fazer as tuas escolhas baseadas nessa decisão que você tomou. Então, irmãos, custe o que custar, doa o que doer, fica em Cristo Jesus. Permaneça em Cristo Jesus. Seja constante. A constância vai encurtar o caminho para você do cumprimento da promessa. Agora, a inconstância vai adiar o cumprimento da promessa. Deus tem coisas poderosas e extraordinárias para realizar nas nossas vidas. Tem coisas para mim desfrutar que eu ainda não desfrutei. Mas o Senhor está falando: seja constante, fique firme, inabaláveis no Senhor. Porque o vosso trabalho no Senhor não é vão, como diz a palavra de Deus. Mas Ele está esperando que eu e você venhamos assumir a responsabilidade. Você é um sacerdote. Querido, você é uma sacerdotisa. Eu vou lá ligar para o meu pastor, orar por você. Amados, eu oro por você, eu oro todos os dias pela igreja. Nós oramos por todos os irmãos aqui. Mas o pastor quer dizer para você começar a orar. Você precisa acessar esse lugar por si só. Você precisa queimar por ele. Você precisa ter comunhão com ele. Você precisa ter a sua experiência com ele. E daí você vai conhecer ele de contemplar, de ver. Ai, pastor, é tão bom lá na adoração, no louvor, eu sinto uns arrepios. É tempo de você contemplar. É tempo de você conhecer a ele, não somente de ouvir falar, mas de experiência.
de experiência no seu dia a dia, irmãos. Porque Ele é maravilhoso, amém? Tem alguém que tem experimentado da bondade do Pai? Dessa presença maravilhosa, constante, firmes e constantes na presença dEle, firmes e constantes. Eu e você não podemos ser como um camaleão. Você já viu o camaleão, como ele muda de cor quando dependendo do ambiente, o camaleão ele muda de cor, né? Tu coloca ele num lugar, ele toma aquela cor daquele ambiente. Porque, irmãos, ele é inconstante. Inconstante. Seja constante, seja firme na presença do Senhor. Seja uma pessoa constante na presença do Pai. Você ama Jesus aqui nessa noite? Ele é o seu deleite, Ele é o seu prazer. Você vai até o fim com Ele. A boa notícia para todos nós é que nós não vamos sozinhos, nós vamos de mãos dadas com o Senhor. Você se tornou a morada do Espírito Santo. E Ele vai com você, Ele habita em você. Constância, constância. Quem entendeu essa palavra aqui nessa noite? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Seja firme, seja uma pessoa estável na presença do Pai. Entenda quem você é nele. Assuma a responsabilidade e siga na presença do Eterno, em constância na presença dEle. Irmãos, você já percebeu que muitas pessoas, e já estou concluindo, muitas pessoas, elas vêm no culto num domingo como esse, elas ouvem a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, e na segunda-feira, a segunda-feira delas é uma bênção. Elas oram, elas meditam na palavra, elas estão cheias do Senhor. Chega na terça-feira, elas também estão ali cheias do Espírito Santo. Quando vai chegando na quarta-feira, na quinta-feira, elas já começam a estar mais frias. Parece que aquele fogo do domingo, aquela paixão do domingo foi se apagando. Sabe por quê? Por causa da inconstância. Começa a haver uma batalha entre o Senhor e ela. E aonde ela vai deixando de lado, querido, as coisas do Pai. E vai assumindo os seus prazeres, os seus deleites. E aquilo que ardia já não arde mais. Aquilo que queimava já não queima mais. É tempo de você queimar de segunda a segunda, glória a Deus. Não deixa o fogo do Espírito apagar. Não deixa a chama apagar, querido. Vai lá na segunda-feira e coloca lá a brasa, coloca lá, queridos, amado, a lenha. Na terça, na quarta, mas queime na presença do Pai. Vibre na presença do Senhor. Não deixa a chama do Senhor apagar. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Coloque-se de pé, vamos orar. Há algo poderoso, você crê? Há algo poderoso que o Pai vai levar a você. A promessa que Ele fez a você, Ele está dizendo para você aqui nessa noite, que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. O que Ele prometeu para nós, Ele é fiel para cumprir. Porque antes de prometer, Ele já cumpriu, glória a Deus. Quando Ele prometeu para você, Ele já viu o cumprimento lá na frente. Porque o Senhor, Ele não está atrelado ao nosso tempo, Ele é atemporal. Ele está acima do tempo do homem. Ele é o que a palavra de Deus diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
Eis que tenho a chave da morte e do inferno na palma da minha mão. Ele é o Todo-Poderoso, querido. Então Ele vai cumprir na sua vida. Mas eu e você precisamos aprender essa lição. Eu e você precisamos alcançar a constância. Irmãos, essa palavra veio primeiro a mim, amém? Que sou pastor e estou pregando para você. Porque muito tempo na nossa jornada nós vivemos uma vida inconstante. Uma vida de gangorra espiritual. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Uma semana está nas alturas na presença do Pai. Na outra semana já está lá arrebentado, depressivo, angustiado. Ele está chamando você, seja constante. Seja firme. Volte para o lugar secreto. A gente entra no nosso quarto, fica 5 minutos, se levanta e sai. Torne um prazer na sua vida. É uma obrigação, é cansativo, pastor, eu ficar ali 10 minutos de joelho, mas eu vou ficar. Eu vou assumir essa responsabilidade todos os dias agora, nesta semana. Eu quero encorajar você a tomar essa decisão nessa noite, a fazer essa escolha. Durante essa semana, eu vou ficar 15 minutos em oração, meia hora em oração, eu vou assumir esse compromisso. Na semana que vem, querido, será um prazer na sua vida. Vai fazer falta para você. Nessa semana eu vou meditar 3 capítulos da palavra de Deus. Tu tem que assumir essa obrigação até que se torne um prazer. É assim, irmão, senão você não faz. No outro dia, um dia tu está cansado, outro dia chegou uma mensagem, outro dia tem algo para fazer, tu não consegue. Pastor, eu trabalho, é uma correria, esse trânsito. Faça dessa obrigação um hábito, até que se torne o teu prazer. Tem que ser assim. Porque a criança, irmãos, ela faz o que ela deseja, ela é movida pelo prazer, mas o adulto não. O adulto é movido pela responsabilidade. Amanhã você vai acordar cedo para trabalhar, não é porque você quer, é porque é uma responsabilidade, amém? Você tem contas para pagar, você tem compromissos que você assumiu. Você queria talvez ficar até 10 horas, 11 horas dormindo. Não queria? Não queria que amanhã fosse um feriadinho para você ficar em casa? Mas você pode? Não. Por quê? Porque você é um adulto que assumiu responsabilidades e tem que cumprir. Tem que ser assim no reino de Deus. É uma responsabilidade que você assumiu e você tem que cumprir. Se você quer acessar esses lugares altos no Senhor, você vai ter, querido, que negar a sua vontade. Se você quer queimar, se você quer arder na presença dEle, você vai ter que acessar esses lugares. Cristo é a minha vida, glórias a Jesus. Cristo é a minha vida, eu quero Cristo. Eu quero Ele. Eu quero queimar por Ele, eu quero chorar na presença dEle novamente. Eu quero mergulhar nele, tudo é sobre Ele. Tudo é sobre Ele e para Ele. Seja constante. Nessa semana, você vai lá e vai fazer um propósito com o Senhor de oração, amém? De meditação na palavra. Não é o propósito para você vir aqui dar uma oferta, porque o Senhor vai te dar 10 vezes mais. Não é esse propósito, não. É o propósito do secreto. Eu quero encorajar você. Quer ser constante? Começa a assumir a responsabilidade desta obrigação da comunhão com o Pai. É uma obrigação. Talvez você já fez isso em um determinado momento da sua vida. O Senhor está chamando para você. Por que tem que ser assim, pastor? Porque senão tu não faz. Você não consegue. Você começa a orar, dá o cansaço, dá o sono, dá fome, dá tudo. E você logo já sai daquele ambiente. E daí daqui a pouco a igreja, querido, a geração está igual Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se tornamos mortos, se tornamos frios. Foi o que Jesus falou para a igreja. Tem aparência de que vive, mas está morto. A igreja que Ele está chamando é uma igreja apaixonada. Uma igreja que ama a presença.
uma igreja que conserva azeite na sua botija, uma igreja vigilante, uma igreja que está observando os sinais nesse tempo, uma igreja que está ligada nesse tempo, uma igreja que saiu do piloto automático, do desencargo de consciência. Sabe, tem pessoas que vêm na igreja, aqui e acolá, em qualquer lugar, como um desencargo de consciência. Eu já cumpri a minha meta da semana, eu fui no culto. Não é esse tipo, querido, de cristianismo que nós ensinamos. Cristianismo não é isso. Cristianismo é vida com Jesus Cristo, é diário. É uma vida com o Senhor, com o Pai. É uma vida com Ele. É de segunda a segunda na presença dEle. Como pastor, eu não posso passar o pano para você aqui nessa noite. Eu sou pastor e requer sobre mim, querido, uma incumbência, uma responsabilidade de trazer a palavra ao seu coração. Eu poderia aqui ministrar, querido, está tudo bem, está mil maravilhas, ou só alegria, recebe prosperidade. Não, querido. O Senhor está chamando nós para o compromisso, para a seriedade, para a comunhão com Ele, para voltarmos a chorar na sua presença, aleluia. Para não nos importarmos com um horário, com um culto como esse. Ah, mas o culto já está terminando tarde, né, pastor? Volte a queimar por ele, amém? Lembra lá do seu início da sua conversão? Você se virava do avesso. Você queria abraçar tudo. Ele está chamando você para isso. Ele está chamando você para esse lugar novamente, amém? Glória a Deus. Quero chamar o ministério de louvor. Venha para cá, vamos orar. Vamos orar nesse momento, vamos nos render a Cristo nessa hora, vamos nos lançar aos pés dEle. Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Ele é poderoso, Ele é fiel. Constantes e firmes. Constantes e firmes na presença do Pai. Constantes e firmes na presença do Pai. Você já tomou a melhor decisão que você poderia tomar, que é Ele. Se você está aqui nessa noite e você ainda não tomou essa decisão na sua vida, esse é o momento de você se decidir por Jesus Cristo. Essa é a noite que Ele preparou para você se render aos seus pés. Irmãos, essa palavra é para todos nós. Durante muito tempo na minha vida, querido, eu vivia uma vida inconstante, em cima do muro. Eu queria um pouquinho de Jesus e um pouquinho desse mundo, um pouquinho das coisas dessa terra. Mas o Senhor falou: filho, esse não é o que eu sonhei para você. Filho, esse não é o caminho que eu planejei para você. Ele falou: meu filho, eu quero tudo. O Senhor Jesus, Ele não aceita 80%, Ele quer 100%. Falou: meu filho, eu quero 100%. Ah, Senhor, eu sou teu 100%. Eu quero chamar você a vir aqui à frente nessa noite. Saia do seu lugar e venha aqui, você que quer dar 100% para Ele. Saia do seu lugar, pode vir. Eu creio que todos nós queremos nos lançar diante dEle nessa noite. 100%. Pode vir, saia do seu lugar. Vem aqui à frente. Isso, pode vir, não tenha vergonha. Eu sou o primeiro a me colocar aqui. Isso, saia do seu lugar, vem aqui. Pode vir, irmãos, pode vir. Não tenha medo. Vem aqui à frente. Pode vir aqui à frente. Oh, o Espírito Santo está aqui. Isso, venha. Queridos,
A palavra do Senhor diz que Ele é um Deus que tem ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes. Ele não quer dividir você com ninguém. E você é dele. Ele está dizendo para você nessa noite: você é meu e eu não divido você com ninguém. Você é meu e eu não abro mão de você. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesse lugar. Há uma glória aqui nessa noite. Você é meu e eu não divido você com ninguém. Você é meu e eu não abro você com ninguém. Sinta o abraço do Pai aqui nesse lugar. Sinta o abraço dele nessa noite. Sinta o toque dele nesse lugar. Rasga o seu coração diante dele aqui. Diga para ele o quanto você o deseja, o quanto você o almeja. Diga para ele o quanto você o quer. Diga para ele: você é o meu tudo. Oh, você é o meu tesouro. Você é o bem mais precioso. É tempo de constância. É tempo de permanecer firme. É tempo de vibrar. É tempo de crescer. É tempo que Ele vai cumprir as promessas que Ele te fez. As promessas que Ele te fez lá atrás, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Porque hoje você está se lançando 100%. Está se lançando 100% na presença. Meu coração, eu quero sentir. Vai recebendo dele o